paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel e Deus é fiel. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Olha só, se alegra aí. Deus, ele já soprou do fôlego da vida sobre nós, nós estamos bem, né? Deus tem nos abençoado, nos dado vitória, então vamos se alegrar em Deus, na bondade dele, na misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Olha só, vamos ler hoje Josué, capítulo 24, versículo 15, depois Daniel 3:17 em diante, né? É uma história grande, aí eu pulo alguns versículos, como vocês já conhecem. E depois Marcos 10:29. Olha só. Porém, se não vos parece bem servir, Josué falando, tá? Servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir. Se as divindades quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, olha só, o que eu preciso entender? Nós precisamos entender que existe um Deus acima de tudo, que é o nosso Deus, que enviou o Filho dele na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar vitória, para salvar nossa alma do inferno. E então eu preciso manter o meu compromisso com Deus. Olha só, Deus é um Deus tão bom que tem cuidado da nossa vida e ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa de ninguém. Ele faz o que ele está fazendo e usa alguém com maior capacidade que a nossa e faz e realiza e acontece. Agora, eu preciso entender uma coisa: nós, sem Deus, nós não somos nada. Deus, sem nós, continua sendo Deus. Mantenha o que eu preciso entender. Eu preciso entender e fazer a minha escolha diante dos desafios, das situações. Por quê? Porque Deus é um Pai bondoso. E muitas vezes o inimigo quer jogar coisas contrárias, né? Ó a posição do Josué. Depois de ver Deus parando o sol, eles atravessando o Jordão, né? Através da vida dele ali, né? Deus abriu o Jordão, o Mar Vermelho com Moisés. Irmão, o que nós precisamos entender? A bondade de Deus é conosco. Nós temos visto as situações acontecendo ao longo dos dias, ao longo do tempo, e eu preciso ter uma posição. Mesmo com desafios, nós vamos continuar servindo a Deus, porque Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aí muitas vezes, às vezes surge situação, mas Deus não fez assim, não vou servir a Deus. Irmão, quem vai perder é eu e você. O Pedro, no dia que Jesus estava lá chamando a atenção dos discípulos e logo depois dos 12, falou assim: "Ó Senhor, não, para onde que eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna." Irmão, as palavras de vida eterna só está com Deus. Não existe outro Deus além do nosso Senhor. Surgem um monte de situaçõezinhas aí, surgem. O que Josué falou? Porém, se não vos parece bem, é uma escolha. Você quer escolher? Escolhe aí. Você veio de lá para cá vindo o livramento de Deus, a bondade de Deus, Deus agindo na nossa vida. Aí ele falou: escolhei agora quem querer servir. Se as divindades a quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou Deus dos amorreus, e cujo a terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, olha só, entenda aí. Eu vou servir outras coisas que não sejam nosso Deus. E às vezes a gente está falando aqui eles estão
se referindo a deuses e a ídolos. Mas muitas vezes nós queremos servir o nosso ventre, né, o nosso estômago. Muitas vezes nós queremos servir uma coisa, uma coisa física ali. Olha, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Para com isso. Escolha, faça a sua posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos escolher manter a nossa vida com Deus. Se posicione, porque Deus é bom. Deus honra a nossa posição. Ele cuida da nossa vida. Aí, o que que acontece? Nós vamos falar assim: não, mas eu não tô. Eu sirvo a Deus. Eu escolho servir a Deus. Mas surge lá um prato de lentilhas diante das situações, um prato de lentilha que o diabo oferece. O que que Jesus passou? Foi conduzido pelo Espírito, não foi? Aí o diabo falou assim: ó, transforma essas pedras em pão e, e come. Falou assim: não, nem só de pão verá o homem. Aí o diabo ofereceu alguma coisa para ele, né? Que era: ó, se você me adorar, se você deixar de servir a Deus e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos aqui. Irmão, ele falou: não, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mantenha a sua posição, não deixe por ofertas malignas. E muitas vezes essas ofertas, elas não vão aparecer em forma de malignidade. Não, vai parecer, vai surgir com uma situação boa, uma situação ali, ó, boa, uma situação que parece vantajosa para mim, para você, mas aí eu estou deixando de servir a Deus, eu estou escolhendo deuses ou situações ali. Mantenha, porque Deus é fiel. Olha só o que que acontece aqui em Daniel 3,17, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, nosso Deus é lá a quem cultuamos pode nos livrar e nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Irmãos, o negócio estava pegando fogo, né? Literalmente e fisicamente também, né? Que a fornalha estava, o negócio estava quente. Mas no meio daquele povo todo, todo mundo estava se prostrando lá na estátua que o Nabucodonosor tinha levantado. No meio do monte de gente, no meio do. Tava todo mundo. Irmão, não vai na onda de todo mundo, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou: não, vocês querem servir esses deuses aí, lá para trás do rio Eufrates, né? Que ficou lá para trás, o Deus que os seus pais procuraram. Problema de vocês, né? Problema é seu. Eu vou servir a Deus, irmão. Não vai na onda dos outros, não. Continua mantendo a sua posição em buscar a Deus. Não muda o propósito, não. Tá buscando a Deus? Continua buscando. Mantém firme aí a posição e se alegra com a bondade de Deus, se alegra com a misericórdia de Deus, está cuidando das coisas. Se alegra aí, não fica aí achando, ah, mas será? Surgiu um desafio aqui, o que que eles estão fazendo? Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Irmão, posicionamento com a sua fé em nome de Jesus. Ó, tá todo mundo adorando. O resultado disso daqui, eu e você já conhecemos a história. Fornalha, não foi? Fornalha. Então, o que que nós precisamos entender? Mantenha a sua posição em servir a Deus. O que que eles falaram? Ó, contudo, ó, se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus é lá, a quem cultuamos, pode nos livrar. Então, Deus pode todas as coisas. Ó, aí ele já profetiza. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Está diante do rei que dominou ali, um rei cheio de poder ali, de domínio. Falou: não, não, rei. O negócio é o seguinte:
A gente vai, se a gente for condenado porque a gente não quer adorar a sua estátua, por isso, né? Essa era a questão. O nosso Deus pode nos livrar. Aí ele já entra com a profetizando, declarando, e ele nos livrará. Aí ele vai e fala, ó, contudo, se ele não nos livrar, contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos ao teu Deus, tampouco adoraremos a estátua que ergues. Irmão, mantenha a posição com Deus, que Deus é fiel para nos dar a vitória. Qual foi o resultado disso aqui? É óbvio que foi fogo, fornalha mais quente, a gente já sabe, ó. Diante disso, Nabucodonosor ficou enfurecido e o seu rosto transfigurou-se em ódio e, e deu ordem expressa para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que costume, que de costume. Aí no versículo 24. Irmão, o que aconteceu? Fornalha. Qual foi o resultado da posição deles? Fogo neles, mas o fogo não pegou. Deixa eu te dizer uma coisa. Confia na bondade de Deus, continua servindo o Senhor. Continua naquilo, ó, tá num projeto, o projeto é de Deus. Mas aí tem situações que quer que eu largue esse projeto, quer que eu largue essa situação e vá fazer outra coisa. Não, fica aí em nome de Jesus. Mantenha a sua posição firme. Irmão, nós estamos em um país que não vai jogar ninguém na fornalha, né? Por enquanto, né? Graças a Deus. Mas tem lugar que tem gente que tá lá mantendo a posição firme, servindo a Deus e morrendo, porque escolheu servir a Deus, porque a cultura do país é outra religião, é outra fé, e morre a família toda. Agora eu estou aqui, você está aqui, vamos manter a nossa fé em Deus, vamos manter o nosso propósito, aquilo que Deus tem nos dado, as direções. O que aconteceu? Fornalha neles. Ó, versículo 24, pula para o 24. Mas logo depois, é, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: Não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: Sim, sim, ó rei. Assim fizemos. Então o rei exclamou: Pois então, vede isto: há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o quarto homem é parecido com o filho dos deuses. Irmão, em nome de Jesus, presta atenção. O que eu preciso entender? Está andando com Deus? Você conhece que Deus vai trazer o livramento. Está andando com Deus? Sabe que Ele vai criar um caminho, uma situação, mas eles sabiam que Deus ia fazer alguma coisa, eles criam, e eu creio, e você crê. Mantenha a sua posição, que se Deus não livrar eu e você da fornalha, ele vai entrar dentro da fornalha conosco, em nome de Jesus. Existem situações que o livramento é antes, durante, em nome de Jesus. Ah, mas Deus, e se Deus quisesse fazer diferente? Ele é Deus, Ele é poderoso, tudo está debaixo das mãos dele. Eu preciso entender que nada, nenhuma, qualquer situação pode dominar Deus. Não existe, Deus é sobre tudo, Ele é o Criador do universo, e as situações contrárias, os desafios que acontecem, está nas mãos de Deus. Ele permite, ele não permite, o domínio está com Deus. Então eu vou escolher servir a Deus. Ó, o Salmo 40 não fala assim? E esperei com paciência, e o Senhor se inclinou. Você já imaginou o poder de Deus que livrou esses homens aqui da fornalha? Entrou dentro da fornalha com eles, e o fogo não pegou em ninguém, nem cheirinho de fumaça ficou. Os caras que jogaram eles lá, antes de cair, antes de chegar na beirada da fornalha, morreram. Irmão, em nome de Jesus, o que eu vou fazer? Por que o Josué falou assim, ó, vocês querem servir outros deuses? Problema de vocês. Eu e a minha casa serviremos. Vamos servir a Deus em nome de Jesus. A bondade do Senhor é sobre nós diante de cada situação.
Conhece aí o Deus que você está servindo. Não larga o que você está fazendo, não, que Deus te deu. Mantenha a sua posição. Olha só, finaliza. Aí ele falou, né, que o quarto homem é parecido com o filho dos deuses. Deus vai dentro da fornalha comigo e com você. Finaliza aqui, ó, Marcos 10, 29. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém que há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pais, filhos ou bens por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente, ó, agora, no presente, 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições. Presta atenção. Mas no mundo futuro, a vida eterna. Isso quer dizer o quê? Que eu larguei tudo, né? O Pedro fala, ó, Senhor, nós largamos tudo, versículo antes desse, 28. Pedro fala, aí Jesus responde dessa maneira. Irmãos, o que eu preciso entender? O que você precisa entender? Jesus, o Filho de Deus, falou: ó, você renunciou, e quando ele está falando renunciar pai, irmão, mãe, irmã, não é eu vou abandonar a família, não, tá? Isso aí não é de Deus, não. A nossa fé é diferente. A sua fé pode ser diferente do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Eu vou manter a minha fé, vou abandonar a família, não. Isso aí não é de Deus, não. Eu preciso cuidar da minha família. Respeitar o pai, respeitar a mãe. Aí ele está falando, quem largou tudo isso, vai ter, às vezes pela fé, acontece umas divergências, pela fé. Mas não quer dizer que eu vou abandonar e vou parar e isso e aquilo, porque depois dá um problema na vida do ser humano e a gente vai procurar a nossa família, tá bom? É verdade, a gente vai procurar a família, ou a família vem nos procurar e vice-versa. Então, né, só um parênteses aí. Então eu preciso entender que eu vou receber agora no presente, nesse tempo, por causa disso, e tem perseguições, mas vou ser honrado por Deus, e na vida vindoura, na vida eterna. Então, eu preciso entender, quem me dá a vida eterna é Deus, e por isso que o Josué falou, ó, vocês querem servir outros deuses? Sirva, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A fornalha esquentou, estava pegando fogo lá, a situação, o, o Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim, ó, Deus, ele pode nos livrar, mas contudo, se ele não quiser nos livrar, nós não vamos servir aos seus deuses. Irmão, mantenha a sua posição com Deus, porque em todo tempo ele tem mantido a posição dele conosco, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, mais um dia nós estamos na tua presença. Mais um dia nós queremos te adorar e render o nosso louvor a ti. Pai, nós sabemos que há desafios e há situações desafiadoras e contrárias, Pai, para que nós possamos manter a nossa posição na tua presença. Deus, mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso que tem cuidado da nossa vida. Enche-nos da presença do teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nos dá direção diante de cada situação, cada posicionamento que nós possamos ter por amor à tua palavra. Deus, nós temos visto os teus livramentos, a tua bondade. Senhor, nos dá sabedoria para enxergar os pratos de lentilha, Pai, as ofertas que surgem diante de nós e nos fortalece em posição para renunciar e viver essa promessa, Pai, de nós servirmos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso. Pai, quanta coisa nós, além de ver na vida dos nossos irmãos, nós temos visto na nossa vida e nós te adoramos, o Pai Todo-Poderoso. Nós te louvamos, papai, pela tua bondade, pelo teu amor. Jesus, abre a nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos nos posicionar diante de cada situação. Muitas vezes, Deus, nós queremos servir outro Deus por um prato de lentilha, por um alimento ali, por uma condição, algum presente, alguma coisa. Nos guarda disso, Deus, e nos enche da tua presença em nome de Jesus. Alcança a cada um que está comigo, Pai. Fortalece com o teu poder e a tua graça. Fortalece com a tua unção e a tua misericórdia em nome de Jesus.
nos enche da tua presença. Espírito Santo, nos enche da tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.